Hello, my name is Chris White, and I'm the Director of Olá, meu nome é Engagement. Chris White, eu sou diretor de engajamento aqui no projeto Realidade Climática. Agora eu vou dar as boas-vindas a todos vocês à Realidade Climática, nosso terceiro diálogo, explorando o papel importantíssimo de soluções naturais em nossa luta climática. Este ano, o 24 Horas com a Realidade celebra todos os progressos impressionantes que pessoas de todos os segmentos, idades e toda a região do mundo está participando dessa luta para lutar contra a temperatura que aumenta e ter um futuro equitativo e justo juntos. Hoje é o dia onde poderemos compartilhar histórias, ideias para aprender o que funciona e como todos podemos causar uma diferença positiva para encontrar esperança, inspiração e voltarmos às nossas comunidades e arregaçarmos as mangas para trabalhar. Esses diálogos globais vai trazer perspectivas por todo o planeta e vamos usar esse processo para juntos aprendermos uns com os outros e construirmos um movimento maior para a vitória. Temos um painel incrível hoje e vamos explorar essa questão, mas antes de apresentá-los, eu quero compartilhar que todo o público pode fazer perguntas ao, ao grupo de painelistas usando a parte de perguntas abaixo da sua tela. No final, a gente vai colocar essas perguntas para eles. Então, estou pronta para começar. Vamos apresentar nosso anfitrião, nosso fundador, chairman e ex-presidente, vice-presidente americano, Al Gore. Também temos Ewi Iloma. Ewi é uma defensora de justiça climática ambiental em florestas, recursos e pessoas e diretora de programas no Centro Pan-Africano para Políticas Climáticas. A Ewi trabalhou para treinar e empoderar uma nova geração de fêmeas empreendedoras, mulheres empreendedoras em Camarões, com habilidades e sustentabilidade e soluções climáticas com base na natureza de agroflorestas à contabilidade. Em seguida, teremos Christy Borley, advogada, escritora de Trindade e Tobago. Christy é uma líder de realidade climática, uma ex-vice-curadora dos Global Shapers Port of Spain, onde ela expandiu o programa de ensinar e empoderar agricultoras locais e comunidades com técnicas de agricultura. Também temos a Diana Waynard. A Diana é uma autora, ativista e atualmente ela é diretora do projeto de realidade climática na divisão de São Fernando Valley, com soluções que desenvolveu todo o plano mestre, o plano diretor do Rio de Los Angeles. Finalmente, vamos dar as boas-vindas a Ana Witt Astaranti, uma especialista em engajamento e comunicações do projeto de realidade climática na Indonésia, com uma grande formação em oportunidades poderosas de organização, construindo conexões. A Ana ajuda a trazer o projeto da realidade climática a todos os esforços da Indonésia para a vida. Agora, para a gente dar início a essa conversa, eu diria que é um grande privilégio apresentar a nossa moderadora, fundadora e também, não, desculpa, nosso moderador e ex-vice-presidente americano, Al Gore. Muito obrigado, Chris. Obrigado pelo trabalho que você faz para a realidade climática e obrigado a todos por estarem aqui nesse programa, o Destaques com Soluções e Esperança. Esse é o nosso terceiro programa de diálogos de uma série de 4 programas, e todos para trazer mudanças reais, soluções reais em suas próprias comunidades. E até o momento nós discutimos a importância de acelerar um mundo com uma transição mais justa, equitativa, assim também como passos que tivemos para fazer a transição para veículos elétricos. Se vocês perderam as últimas sessões, eu sugiro que vocês visitem 24horas.org para ver as soluções dessas áreas. Agora, para a próxima hora, nosso foco vai ser justamente em soluções enraizadas na própria terra. Então, hoje, muitas regiões estão sendo ameaçadas, florestas, outras áreas de recursos naturais, como o solo externo, e isso está sendo comprometido por desmatamento, desenvolvimento urbano e grandes práticas de industrialismo. E nós sabemos, se quisermos realmente ganhar essa luta contra o clima, temos que proteger a natureza. Nós precisamos proteger a natureza. Precisamos da ajuda da natureza. Agora, ao apoiar conservação e preservar a biodiversidade e adotando práticas de agricultura regenerativas, nós poderemos trazer soluções críticas, assim como a Christian acabou de apresentar. Os 4 ativistas que vocês estão prestes a conhecer estão fazendo justamente isso.
Então vamos começar, vamos de imediato para eles e ouvir deles sobre os trabalhos que eles desenvolvem. E vamos começar então com a pergunta para todos vocês, porque cada um de vocês trabalham em ecossistemas bem diferentes quando se trata de biodiversidade, geografia e até mesmo o ambiente político. Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Quais são as soluções naturais que vocês defendem na sua região e por que que vocês acreditam que elas são tão importantes? Ana, por que que você não começa? Thank you so much, Mr. Gore. Muito obrigado, Senhor As Gore. a tropical country with large biodiversity, Com uma Indonesia grande has so many biodiversidade em nossa resources. região, nós temos Over the tantos years, we've recursos. seen so much Com o passar dos anos, progress as from pessoas tiveram tantos agriculture and life benefícios on land to the point where it's now e becoming chegou a um urgent. ponto que And estamos highlighting além this dos growing limites e social ressaltando a concern for natureza biodiversity to das exist soluções que nós in the queremos Indo-Pacific trazer para essa region, luta where contra a 50% questão of climática, quando nations come 50% together dos to líderes raise atuais awareness eles se and encontram conosco improve justamente public para health trazer mais initiatives. conscientização, falando We are para o público putting joint dessas soluções. activism into our Estamos com works. We ativismo want to make sure that conjunto everyone is having e as para much ter certeza time que to todos estão participate in tendo, these hands-on ao mesmo implementations. tempo que o And conhecimento, eles here estão se we use divertindo para fazer essas principles from ações. E Scottish trabalhamos Leaders também in com Development juventude, com os Crisis. jovens, It's a three-day com conference that retiros, e has a é lot of justamente para topics just discutir from sobre os opening them up. tópicos de What's ação happening in climática que this estão specific acontecendo no momento, um, especialmente nesses últimos region that anos, we're nessa targeting. região The onde most recent one estamos. E a was mais recente biodiversity and water foi protection sobre in proteção hídrica e Indonesia. proteção da And biodiversidade na after that Indonésia. camp, this is the E most important depois one that desse we have. acampamento, desse The retiro, pelo que menos foi o que participants mais were importante para a divided gente, into groups, cada and participante ele they se led divide em grupos projects e eles based on podem the administrar knowledge and projetos de acordo com o experience they had. conhecimento que eles They receberam have durante o successfully acampamento. made changes in their E respective isso area of pode origins. trazer We sucesso are em suas regiões fully específicas, que eles committed to trazem esse sign conhecimento all de of it, volta para a sua and comunidade, it was podem like fazer a real algo pleasure com to esse conhecimento. participate Então, in this realmente foi um grande event. prazer And the fazer todo o projects they progresso que eles tiveram. delivered E os really projetos que as suas equipes um, trouxeram increasing awareness about estão the trazendo impacts mais of dirty water conscientização for sobre consumption utilizar and preserving água endemic plants of one de area, precipitações para o whatsoever consumo education e resource também is trazendo mais concerned. educação superior para as escolas e com as comunidades sobre essas questões climáticas. Wonderful start. Who wants? Ótimo, ótima história. Agora, quem quer que dar continuidade a essa pergunta da Diana, Christy, vocês querem complementar alguma coisa? Claro, eu posso dar minha opinião também. Obrigado, Sr. Gore, eu agradeço. Olha, eu estou aqui na região de Los Angeles e nós aqui, nós recebemos milhões de pessoas, nós temos milhões de cidadãos aí e estamos crescendo bastante, assim como áreas urbanas crescem. E nos últimos 80 anos, pavimentando em cima da natureza, meio que deletando, apagando processos naturais, vocês já devem imaginar como que é isso. Alguns chamam de progresso por algum tempo, mas depois de algum tempo, o que que a gente percebe? Que isso acaba trazendo danos à natureza. Então, para a gente aqui em Los Angeles, isso acabou nossas fontes, reservas de águas, aumentou o número de incêndios, risco de enchentes e exacerbou nossas regiões isoladas de água e foi também uma ameaça à nossa saúde pública. E o que a gente sente é que as soluções com tudo isso era justamente tentar ajudar a restituir parte do que já foi destruído e reequilibrar as coisas. Então a gente tem que ir mais para soluções naturais. Então, para nós, isso significa que as áreas que nós estamos dando respaldo é justamente na bacia de Sepúlveda, que tem lá um tiro ali de um pedaço de 8 milhas. E o que a gente quer é naquele espaço que o rio possa retornar ao seu fluxo natural. E ao fazer isso, isso tem todos os tipos de benefícios. Vai melhorar a biodiversidade, vai mitigar a mudança climática, vai ter mais sequestração natural e, além disso, a gente vai poder ter o tipo de como se fosse um oásis, igual o Central Park de Nova York, aqui no centro de Los Angeles. Yeah, great. Ótimo, ótimo, fantástico. Vamos ver quem quer falar agora. Christy, em Trinidad e Tobago. Thank you, Mr. Gore. Muito obrigado, senhor Gore. E E em Trinidad e Tobago, 85% do que, em termos de indústria, é de onde vem a nossa renda, e 15% vem de... 85% é de agricultura, e a água é fundamental para o uso, para vários
recursos industriais, agrícolas e também temos, em termos de sociedade econômica, uma desigualdade intensa e nós temos problemas de emissão exagerada, de poluição oriunda de combustíveis fósseis, perdão. E eu acho que nós precisamos de uma conscientização maior da população em relação à energia renovável. Então, nós sabíamos que isso era um problema e eu acho que também a devastação florestal sempre gerou essa questão da soberania e eu acho que nós precisamos de uma expansão e uma mudança nessa cultura. Eu acho que não podemos ser apenas sustentáveis, mas também regeneradores. Nós promovemos esse tipo de agricultura na nossa associação e a gente quer aproveitar isso para prover os nossos agricultores com uma maneira de alta qualidade de prover comida. Ui Lama, você gostaria de falar alguma coisa? Vice-presidente, muito obrigado por me receber. E aqui na República dos Camarões, eu estou na parte ocidental, numa das comunidades florestais aqui, e uma das questões, nós temos a Sociedade Comunitária Florestal, e temos um vulcão ativo aqui em Camarões. E nós temos um problema acontecendo entre as áreas urbanas de Lindé e Douala. E essas florestas de planície estão sofrendo um problema de deflorestamento intenso, de destruição florestal absolutamente intenso e devastador. O desmatamento aqui tem sido terrível e a nossa topografia facilita muito o desmatamento ilegal. E com o desmatamento, nós temos tendo muitos deslizamentos de terras nas estações chuvosas e temos um solo exposto e absolutamente devastado. E isso está gerando um aumento nas temperaturas e isso afeta especialmente as pessoas que ficam em casa, como as mulheres, que são as que cuidam das questões domésticas. E em Lime, o impacto ambiental tem sido terrível. E também na floresta de Bimbia. E, por outro lado, nós temos um problema cultural passado de geração para geração dessa cultura do desmatamento. E agora nós queremos, com a nossa associação, criar formas de conter esse desmatamento descontrolado. Temos uma equipe incansável trabalhando aqui e estamos trabalhando com a criação de ecoclubes em escolas. E já temos 500 jovens com idades entre 7 e 15 anos envolvidos nas escolas de Camarões. E estamos passando também para a mídia central esse tipo de cultura para que isso seja mais divulgado. E também temos vários tipos de microagricultura com a utilização dos recursos naturais das florestas, para que com isso nós economicamente também mantenhamos o interesse da preservação e uma cultura nas nossas comunidades a longo prazo de mudança de mentalidade, porque é importante que no nosso país as pessoas entendam as consequências
do desmatamento especificamente. Olha, muito obrigado. Você já abordou parte da próxima pergunta. Eu sei que o trabalho de vocês pode ser desafiador, então eu quero perguntar a cada um de vocês como vocês veem qual seria o maior desafio em cada uma das comunidades de vocês para a implementação de soluções mais naturais. Vamos conversar com você, porque você pode iniciar e depois passamos a bola para uma outra pessoa. Olha, são vários os desafios, mas eu diria que na nossa comunidade um dos maiores desafios é a eficácia de soluções naturais. Um dos desafios são as tradições e culturas nas nossas comunidades. Em 2020, eu fiz uma pesquisa que foi o meu mestrado. Era a criação de plataformas inovadoras de programas e fizemos uma análise e os resultados foram que a maioria das pessoas não estava envolvida em projetos ambientais por questões culturais e tradicionais, porque aqui a mulher é vista como alguém que deve permanecer na cozinha e não deve ter voz ativa. Então, a representação feminina em conselhos e em postos diretivos era quase nula. E também a outra questão é o acesso à terra florestal. A única forma que as pessoas podiam praticar agricultura eram em terras passadas pelos seus ancestrais. E a cultura do desmatamento era parte disso. Então, as mulheres, o envolvimento mais recente das mulheres teve um grande impacto, porque eu, como mulher, eu sofri muita pressão durante a minha pesquisa e eu pude levantar movimentos de defesa para as mulheres aqui, mas de acordo com a cultura africana, a mulher deve dizer sim, seja qual for a pergunta que for feita a ela. E quando você apresenta uma perspectiva diferente e você vê o que muitas mulheres e muitas crianças sofrem aqui, você pode associar isso à questão da mudança climática e a diferença que a presença feminina faria nesse processo. Olha, que aventura para você, hein, Ewi. Quem gostaria de falar? Christine, Hannah, por favor, ou a Diana também, por favor, sigam. Eu posso falar. Trabalhar com soluções naturais como a agricultura regenerativa é uma perspectiva de estilo de vida, de forma de pensar, restaurar o solo, a sua fertilidade natural é algo muito importante. E o que está acontecendo agora está longe de ser o ideal para as pessoas que querem prover para suas famílias. E a transição entre colheitas, a parte sistêmica tem sido muito complicada e algumas das soluções parecem fora de alcance. Mas temos grandes parceiros nos ajudando agora, assim como vocês, e temos pessoas com conhecimento tecnológico para que essa transição possa ser bem suave. E eu acho que a colaboração é fundamental para a utilização de soluções naturais. E nós já vimos esse tipo de rede sendo construídas e programas construídos ao redor do mundo. E é importante quando você vê esses recursos sendo mais acessíveis. E tem coisas que podem parecer, às vezes, contra-intuitivas, anti-intuitivas, mas elas são soluções de médio e longo prazo que trarão a sustentação, a sustentabilidade da vida na nossa região. Maravilha, Hannah e Diana. Bom, então eu quero falar sobre os desafios que estamos enfrentando agora.
estamos tentando trazer a conscientização às nossas comunidades, pessoas que têm hábitos arraigados há muitos e muitos anos, muitas gerações, e a mudança sempre é um problema nessa situação. Estamos tentando levar essa mensagem com uma abordagem diferente. E, em vez de fazer apresentações de slides, nós estamos implementando práticas que possam ser aplicadas imediatamente através de treinadores especializados que implementam essas ações. E isso tem sido muito útil. E aqui na Indonésia estamos tentando aumentar o ritmo dessas implementações e estamos sempre em busca de novas formas de implementação dessas novas políticas naturais. Diana, voltamos com você em Los Angeles. Olha, aqui temos 3 desafios: educação, conhecimento e conscientização. Você pode até rir, porque quando falamos em educação, em agir com educação, isso é importante nesse diálogo para saber o como e quando podemos mudar. Aqui na bacia de Sepúlveda são 2.000 acres de terra federal que é administrada pelo Exército americano aqui no coração do Vale de São Fernando, em Los Angeles, mas também a área é utilizada para recreação popular. Então, a cidade já aluga esse espaço há tanto tempo que eu acho que, às vezes, existe uma falta de envolvimento governamental, porque o governo federal não se envolve porque acha que isso é uma questão municipal. E essas mudanças acabam não acontecendo porque fica esse jogo de empurra-empurra, o federal para o municipal para o federal. Então, eu acho que é momento da gente quebrar esse ciclo para envolver o Estado, o município e o governo federal para uma ação conjunta. E a outra questão é conhecimento. É lógico que nós podemos mudar, nós já temos o conhecimento e a tecnologia para fazer isso. E existe um programa do Exército que está lá, que é trabalho junto à natureza, e temos esse projeto do LA River, do Rio Los Angeles, que cruza a região, que só essa revitalização já seria uma joia nesse processo e teria um enorme impacto para a mitigação da mudança climática. E eu acho que o ponto fundamental aqui é encorajar e empoderar a comunidade para o seu envolvimento, para que utilizem o seu conhecimento para começar a implementar essas mudanças. E, no final, a conscientização vai ser fundamental também. As pessoas que desconhecem a visão não podem defender essa visão. Esse é um dos grandes desafios, o de criar o maior número possível de organizações comunitárias que tenham essa conscientização, essa consciência para a implementação desse projeto nessa área, utilizando recursos naturais. Muito bem. Passando para a próxima pergunta. Apesar dos desafios que vocês conseguiram, que vocês enfrentaram, vocês têm realizações incríveis. Vocês podem compartilhar exemplos de como vocês mobilizaram com sucesso a sua comunidade para agir nessa questão. Chris, você gostaria de começar? Sim, com certeza. O que possibilitou tudo isso também foi, Climate Reality foi fundamental para possibilitar a implementação de várias políticas aqui, pela tecnologia, pela inspiração, pelo empoderamento e pela orientação que podemos levar no treinamento de pessoas que possam nos ajudar
nesse processo para aumentar o impacto de soluções naturais para a mitigação da mudança climática. E dentro desse processo, tivemos que enfrentar questões de má administração, de má fé também, e interesses poderosos que eram obstáculos, e conseguimos a redução de agrotóxicos e outras práticas nocivas que estavam aqui, sendo um grande obstáculo para as nossas implementações. Então, eu acho que tivemos bastante sucesso na mitigação desses fatores. Ótimo. Quem quer falar agora, Diana? Bom, a nossa divisão aqui tem um grande foco quando se trata de falar com nossos membros do Senado, também com alguns vereadores aqui, e esses representantes ficaram mais conscientizados do potencial da utilização de recursos naturais na bacia de Sepúlveda, porque Los Angeles é uma cidade gigantesca e pode ter um impacto global. Então, se tivermos um uso bem-sucedido com soluções naturais, com essa população de 10 milhões, eu acho que isso seria aplicável em qualquer outra cidade do mundo. E eu acho que isso poderia ser observado por essas outras cidades e alguma coisa pode ser reproduzida com sucesso. E tivemos vários encontros aqui estaduais e também com senadores e também com membros do Congresso e também com os vereadores. E uma coisa que fizemos foi aumentar esse processo de conscientização entre esses representantes populares e para que esses legisladores possam construir uma coalização comunitária. Então, começamos a chegar também a outras organizações e essa conscientização é fundamental ao compartilharmos estudos, números e educar essas pessoas sobre consequências que poderiam ser quase que inevitáveis se não tomarmos ações imediatas. Isso é absolutamente realizável, possível, e nós escrevemos uma resolução formal que está, no momento, em processo de ganhar a assinatura de várias organizações, e depois levamos isso de volta à legislação estadual e dizendo, olha, não somos apenas nós que queremos isso, mas sim uma comunidade inteira. Ok, ótimo. Muito obrigado. E depois, Hannah. Muito obrigado, Sr. Agora. Nós conseguimos mobilizar muitas pessoas, especialmente depois do projeto que a gente teve oportunidades a trabalhar em organizações não governamentais, conseguimos entrar em políticas públicas, regiões africanas, com apoio internacional, tivemos muito apoio mesmo, muito respaldo de fora, e também muitos jovens das nossas igrejas. Então, tudo isso veio das nossas plataformas, mobilizando comunidades em níveis diferentes. E nós pesquisamos e entendemos, com o passar dos anos, entendemos que era necessário para mobilizar as comunidades. E uma das coisas com a pesquisa é que a gente conseguiu, com o passar dos anos, o que a gente descobriu foi como que os serviços nos lares das nossas comunidades podem se conectar, podem se unir. E a gente ia de casa para casa para descobrir quais são as casas que poderiam aproveitar coisas diferentes, ter perspectivas diferentes. Então, falamos com eles, conversamos, perguntando, e o prosseguimento era para monitorar. E quando você voltava com os resultados, essas pessoas, com a avaliação, era uma outra forma de ter a confiança deles, envolvê-los nesse tipo de crença que antes eles não acreditavam que era possível mobilizar. Então, trabalhando com essas metas, lidando com conservação,
conservação das comunidades. Nesse tipo de projetos, nós conseguimos levar isso para um nível nacional, com programas, projetos de proteger o meio ambiente, o clima, em políticas públicas nas comunidades, e conseguimos organizar simpósios, workshops, justamente sobre esse tópico de mudanças climáticas e programas para ajudar nesse sentido. Também nas escolas, nós reconhecemos alguns programas que foram criados e, como resultado disso, usamos arte, entretenimento como uma ferramenta para mensurar, especialmente os jovens que se uniram. E no ano passado, e até esse ano, até chegar no mês de junho, eu deixei que o meu time organizasse eventos esportivos, e isso acabou unindo ainda mais jovens de outras comunidades para jogar, para plantar árvores com os resultados dos jogos, e conseguimos plantar 500 árvores em uma única semana, que não tinha sido possível nos outros anos. Então, esse foi um projeto de muito sucesso para a gente. A gente agora está caminhando para um outro tipo de programa para unir crianças de escolas para falar sobre mudança climática nas ruas, que isso não tinha sido feito na comunidade antes. E no início desse ano, a gente começou esse projeto, vamos fazer de novo agora em novembro. Ou seja, é o primeiro programa desse tipo que é feito pela comunidade, por nós. Isso mostra que a gente é capaz de unir as forças de todos os jovens e em todas as classes de pessoas conseguem se unir naquele espaço ali de defesa climática. Audience, reaching 5,000 over Isso nos deu 5,000. uma grande audiência, com mais de 5.000 mulheres desenvolvendo ali comunidades com essas políticas públicas de, em 24 horas, 20% de mulheres envolvidas nessas plataformas e programas, com 500 crianças nas escolas e plantando mais de 10.000 árvores em espécies indígenas na região ali que temos de 62 comunidades. Então, nossa estratégia tem funcionado. Nós estamos buscando um jeito de empoderar mais pessoas e aumentar as estratégias para ter um alcance maior ali. Uau, isso é fantástico. Temos até um ditado nos Estados Unidos. É isso aí, garota. A gente sempre fala isso. Agora, Ana, é com você. Obrigado, Sr. Gore. Conforme a gente tenta ter mais contatos com as comunidades locais e também líderes, nós buscamos as redes sociais bastante, especialmente o Instagram, para promover os nossos eventos através dos feeds do Instagram, das histórias do Instagram, anúncios para achar voluntários, líderes voluntários para os nossos eventos. E isso nos ajudou bastante, porque nós conseguimos conhecer novos líderes climáticos e todos eles são ótimos, eles têm formações diferentes, experiências diferentes e, novamente, eles têm bastante criatividade para poder nos ajudar e fazer aquelas coisas que a gente tem planejado. Using the website Nós também estamos usando o website e os sites e redes sociais para anunciar as coisas que a gente está fazendo no momento. Porque, de novo, estamos segmentando para as comunidades locais e abordando essas pessoas para que eles vejam todas as informações daquilo que a gente está fazendo e sobre os eventos que nós estamos querendo a ajuda deles. Mas agora, nós temos encontros cara a cara, individuais ali, tete a tete, e é uma forma de encontrar os líderes, onde podemos compartilhar histórias e solucionar problemas em conjunto com eles. É isso aí. Yeah, that's great. Ótimo, ótimo. Fantástico, eu estou tão inspirado por todos vocês, tanta gente está nos assistindo hoje, pessoas que são catalistas por mudanças, como vocês quatro, e qual seria o conselho que vocês dariam para as pessoas que estão nos assistindo, que querem começar o seu trabalho para mudanças que gerem soluções naturais para o clima? E quem você recomendaria, Pam? Olha, a gente tem que começar em algum lugar e eu acho que a gente não precisa se preocupar por não ter o conhecimento científico. Temos um pessoal na nossa divisão que está focado nos direitos da natureza
E aqui nós estamos fazendo esse projeto do LA River, do Rio Los Angeles, e temos Melanie Winter, que criou essa divisão de estudos, e tivemos que discutir isso com a nossa divisão, e todos queríamos ajudar a realizar essa visão. E fizemos uma parceria para alguém que estava nesse espaço, e tudo que tivemos que fazer foi sermos os defensores da mudança climática, e tivemos que realmente manter a visão, não tivemos que criar a visão, não tínhamos que ter o conhecimento científico, mas se você se posicionar e falar, eu quero promover essa visão e compartilhar isso com legisladores e com associações, você está no jogo, você já entra, você já faz parte do processo e da solução. Olha, fantástico. Quem gostaria de falar agora a seguir? Ana, Yui? Sim, claro. Muito obrigado, Sr. Gore. Olha, eu quero falar em nome das pessoas que estão escutando sobre a agricultura regenerativa, e eu queria dizer, primeiramente, que a agricultura e o conceito de regeneração é muito maior do que isso, é uma questão de redescobrir um sentido de pertencer ao mundo natural, usando a nossa capacidade como humanos para recondicionar o uso dos recursos naturais para voltar a gerar abundância. E eu acho que esse tipo de... é quase uma cura pela natureza, é realmente de onde virá o nosso novo tipo de conhecimento, que, na verdade, é uma recuperação de um reconhecimento antigo, e eu acho que as comunidades deveriam se informar mais a respeito disso. Muito obrigado, Ana, e você, Yui. Obrigado, Sr. Gore, e eu acho que é uma mensagem muito poderosa. Nós temos que nos cercar de pessoas que pensam no mesmo conceito que você, porque nós vamos nos inspirar mutuamente e poderemos enfrentar melhor os desafios. E eu acho que poderia até parecer uma competição, mas é uma competição saudável, porque nós vamos realmente melhorar a situação do mundo com isso. Ótimo. Yui? Muito bem. Olha, um conselho que eu daria para todos que estão escutando é que nós temos que agir. E nós temos que tentar, e nós vamos triunfar. Eu acho que eu comecei como uma ativista climática já há 10 anos. Eu era bem jovem, eu não sabia nada sobre a parte técnica, eu não sabia nem o que dizer, mas eu sabia que tinha alguma coisa dentro de mim que me dizia, eu preciso gerar essa conscientização nas pessoas. E isso foi muito importante. E eu fui descobrindo as formas de chegar até lá a partir do momento que eu defini o meu desejo. E com isso, nós podemos ajudar muitas comunidades. E muitas vezes a gente fala, a gente escreve, a gente faz discussões de mesa, mas a ação se tornou realmente muito urgente. Então, você pode estar discutindo assuntos, você pode estar falando na teoria, mas você tem que agir. É o momento de pegar na pá e começar a colocar a mão na massa. Isso é muito importante. E a fala é importante, mas a ação é muito mais. E fantástico. E eu vou continuar com você, porque eu sei que a comunicação eficaz é essencial para mobilizar movimentos por mudança. Então, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês como a comunicação e contar histórias é importante nesse plano de ação. Então, já que você, Yui, tem um programa de rádio, eu gostaria que você começasse e depois eu gostaria que cada um dos outros panelistas
falasse também, por gentileza. Muito obrigado, senhor Al Gore. Olha, contar história é uma forma muito eficaz de promover a conscientização. Nas nossas comunidades aqui em Camarões, a gente teve um impacto muito grande contando histórias, compartilhando experiências, e é muito importante na administração de recursos, especialmente num país pobre como Camarões, para você otimizar essas funções. O empreendedorismo é muito importante também, e no nível nacional e no nível internacional. Eu treinei muitas mulheres para essas funções, sobretudo as mais jovens, e o meu objetivo é que as mulheres possam ter uma participação mais ativa aqui em Camarões, dentro do nosso programa ambiental, para que elas possam se manifestar, falar. Eu adaptei a política pan-africana climática que estamos implementando, e eu só via homens participando desse processo. Então, eu sei que eu estou fazendo uma coisa importante. Queremos um processo de implementação que inclua as mulheres. Isso é muito importante para o nosso futuro. E eu aprendi com muitas instituições, e eu uso as histórias como uma ferramenta fundamental nas minhas aulas, porque as crianças, quando crescem, elas querem ter um modelo, elas querem ter realmente pessoas para elas respeitarem e seguirem. E em poucos meses, uma criança se apaixonou e falou: eu amo tudo que você fala, como eu posso já participar desde cedo? Isso é fantástico. Isso já paga tudo que eu fiz esses anos todos. E essa é a minha maior inspiração, ver essas crianças. E eu quero que o meu programa de rádio seja porta-voz, seja a voz dessas pessoas. Nós temos muitos motoqueiros, motoboys aqui, transportando pessoas, e nós temos muitas plantações nessas rotas, e quando eu vejo isso, eu falo assim: gente, nós temos que aproveitar essas pessoas todas e conscientizá-las de tudo que está acontecendo. E as pessoas me perguntam: do que você está falando de árvores no seu programa de rádio? Eu falei: porque elas estão sendo destruídas, existem desmatamento. As pessoas têm uma ideia disso, mas elas não têm a noção do tamanho do que está acontecendo. Então, de repente, você vê o interesse dessas pessoas, e essas pessoas querem ajudar. E eu falo: ô, Bri, o seu programa de rádio, é você, é incrível. Por que você não liga para a gente? Eu disse: participe do programa. Eu estou sempre ocupado, mas eu sempre preocupada e ocupada, e eu sempre escuto a todas as pessoas. Então, é fantástico, você vê que as pessoas querem participar, elas estão esperando um canal de atuação, e realmente isso é uma recompensa gigantesca para mim, eu fico muito feliz com isso. Olha, parabéns, Yui, que história fantástica. A gente está ficando sem tempo aqui, então vamos agora com declarações curtas. Diana, e vamos responder rapidamente essa pergunta, porque eu preciso responder as perguntas da plateia. Olha, a contação de histórias é uma resolução fundamental, e o que nós queremos ver no nosso futuro é colocarmos anúncios de utilidade pública envolvendo as pessoas. Nós falamos com um senador que ficou impressionadíssimo com as nossas ações e com o nosso aproveitamento de recursos. E ele falou: estou muito impressionado com o que vocês estão fazendo. Isso já atraiu a atenção de um legislador do nível de um senador. Então, falar sobre o assunto sempre que puder, em todos os lugares, é fundamental. Fantástico, Ana e Christy. Obrigado, Sr. Gore.
E quando a gente ouve essas histórias, histórias da comunidade, quando nós ouvimos histórias dos nossos ancestrais e outras histórias, você traz novas perguntas, novos questionamentos, e você começa a querer encontrar formas de ajudar, porque você começa a se conscientizar do tamanho do problema. Então, esse impacto que nós temos com as nossas experiências, obviamente também através das redes sociais, nos remete à importância de contar sempre e recontar essas histórias, e dentro das organizações, das comunidades, e para levantar realmente os problemas e a importância deles. Muito obrigado, Chrissy. Olha, nós temos histórias incríveis no nosso programa. A nossa incrível diversidade, por exemplo, nós temos várias mulheres com mais de 50 anos de experiência em planejamento, em promoção e administração de instituições, e pessoas treinadas em defensoria de assuntos dessa importância, e pessoas que fazem captação de fundos, e várias especialidades que realmente nos ajudam demais a entender o tamanho desse problema e as possibilidades de soluções e a comunicação. Muito bem, muito obrigado a todos vocês, os 4 participantes desse painel. Foi uma conversa muito bacana sobre soluções naturais com base na natureza. Isso é tão crucial para ajudar o nosso planeta e reduzir as emissões de carbono. E as suas comunidades são muito sortudas por terem pessoas como vocês, com tanto esforço, tanta inspiração. Agora eu vou voltar para você, Chris. Desculpa ter passado o tempo. Eu sei que você tem outras perguntas aí do nosso público, nossa audiência que está sintonizada, mas de qualquer forma, muito obrigado aos participantes do painel por tudo que vocês fazem. Agora é com você, Chris. Muito obrigado, Sr. Gore. E eu agradeço por essas mensagens super poderosas, inspiradoras, Sr. Gore, com a Christy, Diana. E agora vamos abrir esse espaço para o nosso público que está sintonizado participar dessa conversa com perguntas diretas ao painel. We have our first question. Muito bem, temos a primeira pergunta. A USDA está focada em equidade, apoiando agricultores menores, mas em 2023, esse projeto de lei agrícola precisa de muito mais suporte para práticas sustentáveis. A pergunta é, como que nós podemos influenciar os fundos, as verbas nos Estados Unidos e em outros lugares para ter práticas agrícolas mais sustentáveis? E a segunda pergunta, o que os membros da realidade climática podem fazer para mudar os legisladores nesse sentido? Quem quer começar? Eu acho que essa pergunta é boa para a Christy, hein? Eu ia dizer que eu acho que o lobbying que a Diana fez parece um exemplo do que é necessário. E eu conversei com uma pessoa que já está no ativismo climático há muito tempo, e o seu exemplo, Diana, realmente é muito bom. E continuar com o ativismo, com o lobby, e fazendo isso diretamente na fonte, eu acho que as pessoas estão fazendo um trabalho muito bom, e eu acho que isso é uma revitalização das nossas ações que é muito necessária. Eu acho que eu posso acrescentar um pouquinho em relação a esse assunto aqui na nossa divisão, e outras pessoas têm falado com a nossa divisão de Los Angeles e outras divisões nos Estados Unidos para a construção de uma coalização maior, com uma voz mais poderosa,
E eu acho que essa é uma forma muito boa de comentar sobre essa possível lei. É verdade. Segunda pergunta: o que você garante? O que você faz para garantir que você está incorporando as vozes dos membros mais vulneráveis da comunidade e como envolvê-los nesse processo? Okay, I'll take that one. Eu vou pegar essa pergunta, então. Eu vou responder. Okay, Eu acho I que think, I was about giving this response in the eu first estava quase dando essa one of the resposta ways na that, primeira pergunta. Uma coisa que aconteceu aqui, bottom-up approach eu when it acho comes que é to, uma abordagem de implementing, baixo para getting cima communities involved para o envolvimento de to be visible comunidades in em climate ativismo ou And, atividades que envolvam ação the person at the para local combater o level, problema giving them climático. giving them Eu the acho que skills and temos the que aumentar that can a help them at the capacidade position de where they ação need to das go. comunidades. Essential if we're going E to be able to create a isso change. é essencial se a gente tiver The que reason fazer qualquer mudança. decisions are made without involving Muitas local decisões leaders, são feitas sem tomar em consideração as vozes da comunidade local. Então, nós vivemos numa sociedade, você não precisa ter um diploma universitário para ser ouvido ou ser um especialista. Basta você viver na sua área e passar as suas impressões no seu dia a dia, porque são essas as pessoas que vão gerar as melhores decisões em novas políticas, porque são elas que vão nos dar o aspecto prático do que acontece no seu dia a dia, ao contrário de especialistas que estão mais distantes do problema, embora eles entendam muito também do assunto. Então, francamente, foi difícil perceber isso a princípio. Então, quando você apresenta para as pessoas da comunidade o conceito de mudança climática, e aqui na África muita gente não tinha essa consciência, você entende que a conscientização é fundamental para que as pessoas associem o problema global ao seu problema local. E também que essas organizações sejam mais estáveis financeiramente para gerar oportunidades e plataformas para essas vozes serem ouvidas. Última pergunta. Me desculpe, pode prosseguir. Eu queria acrescentar o que a Ewe falou sobre a questão comunitária. Eu concordo 100% e temos que empoderar essas vozes comunitárias e estamos promovendo oficinas que gerem para essas pessoas o entendimento do programa e depois que enumere possíveis ações e ouça sugestões também sobre outras possíveis ações, porque é importante que essas pessoas sintam que nós estamos presentes, que elas podem contar conosco. Eles podem sempre falar conosco, nós queremos ouvi-los sempre, para que a comunicação não seja uma comunicação de via única e para que as pessoas participem das nossas decisões. Muito obrigada. Última pergunta, respostas rápidas. O que dá esperança, no caso, para cada um de vocês, em termos de resolução da crise climática? Ok, então eu vou falar. Diana, você gostaria de falar? Eu vou falar rapidamente. Sempre que são humanos contra a natureza, os humanos podem ganhar até algum terreno, mas no final das contas, humanos nunca vencem essa batalha. Já vimos isso com tudo que vem acontecendo, com tragédias climáticas ultimamente, mas o que me traz esperança é que a natureza consegue se corrigir. E se a gente der apoio nesse processo, usando soluções naturais para que a natureza volte para o seu estado mais natural, é aí que eu encontro esperança e energia para trabalhar nessa questão da mudança climática. Iwi? Obrigado. Para mim, esperança são as crianças com as quais eu trabalho no Ecoclube.
uma geração que está crescendo e a conscientização dessa geração ela pode ter efeito por 70, 80, 90, 100 anos. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é que a nova geração precisa urgentemente dessa conscientização, porque para criar uma ponte entre a geração mais antiga e as novas gerações, para que não desperdicemos essas gerações, desperdiçamos o futuro dessas gerações. Essa é a minha esperança. Ok, infelizmente temos que terminar aqui. Eu gostaria de agradecer aos painelistas incríveis que estavam aqui, eu e Christine, Diana, todos vocês, Hannah. Temos ainda mais um diálogo que vai acontecer hoje e sobre a inclusividade comunitária. E continuem sendo parte das 24 horas de realidade, conferindo o depoimento de pessoas assim como vocês, que estão presentes nos 4 cantos do mundo. E visite o nosso website www.24hoursofreality.org. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado.